Olá, meus amigos e amigas, prazer. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Arlindo Chagas. Sejam bem-vindos a mais uma história de amor e muita emoção. Sou o narrador e contador de histórias deste canal, História Não Escrita. Por favor, se você gosta do nosso trabalho, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, deixando seu gostei nesse vídeo e comentando de que cidade você está assistindo. Agora, prepare o coração, porque essa história vai mexer com suas emoções. Milionário é humilhado e abandonado pela esposa após sofrer um acidente, ficar pobre e depender de uma cadeira de rodas. Sua mãe contrata uma mulher para cuidar dele e o que ela faz deixa todos em choque. O sol brilhava alto no céu de São Paulo, refletindo nos vidros espelhados do arranha-céu que Fernando Albuquerque chamava de seu. Aos 38 anos, ele era o retrato do sucesso. Dono de uma rede de hotéis de luxo, casado com a deslumbrante Mariana, uma mulher de beleza estonteante e presença magnética, e pai de uma filha pequena, Clara, de apenas 5 anos. A vida de Fernando era um conto de fadas moderno, ou assim ele pensava. Mas naquela tarde fatídica, tudo mudou. Enquanto dirigia sua Ferrari pelas curvas sinuosas da estrada que levava à sua mansão, um caminhão desgovernado cruzou seu caminho. O impacto foi brutal. O som do metal se retorcendo ecoou como um grito no silêncio da rodovia. Quando Fernando abriu os olhos, dias depois, no hospital, a realidade o atingiu como uma segunda colisão. Ele estava paralisado da cintura para baixo. Os médicos foram claros. Fernando nunca mais andaria. Sua fortuna, no entanto, parecia intacta, pelo menos por enquanto. Ele se agarrava à esperança de que Mariana, sua esposa de 10 anos, estaria ao seu lado. Afinal, eles haviam jurado amor eterno. Mas enquanto ele lutava para processar a nova realidade, algo dentro de Mariana já começava a mudar. Nos corredores do hospital, ela aparecia impecável, com seus vestidos de grife e salto alto, mas seus olhos evitavam os de Fernando. "Você vai ficar bem, querido", dizia ela com um sorriso forçado enquanto checava o celular incessantemente. Fernando, ainda grogue pelos medicamentos, não percebia a frieza em sua voz. Ele acreditava que o amor deles superaria qualquer obstáculo. Semanas depois, de volta à mansão, a verdade veio à tona. A empresa de Fernando, agora sem sua liderança direta, entrou em colapso financeiro. Credores bateram à porta e os hotéis foram vendidos um a um para pagar dívidas. A fortuna que ele construiu com tanto suor evaporou como fumaça. E Mariana? Ela não aguentou a pressão. Numa noite chuvosa, enquanto Fernando tentava se adaptar à cadeira de rodas, Mariana entrou no quarto com uma mala na mão. "Eu não assinei isso, Fernando", disse ela, com uma mistura de desprezo e culpa. "Eu não vou viver como esposa de um aleijado falido." As palavras cortaram mais fundo que qualquer ferimento. Antes que ele pudesse responder, ela virou as costas, deixando para trás apenas o eco dos seus saltos e a pequena Clara chorando na porta. Fernando ficou sozinho, com a filha e uma mãe idosa, Dona Lúcia, que apesar da saúde frágil, fazia o impossível para manter a família unida. A mansão foi trocada por um apartamento modesto na periferia. A vida de luxo era agora uma memória distante. Mas o pior não era a pobreza, era a humilhação. Amigos sumiram, colegas de trabalho o ignoraram, e a cidade que antes o idolatrava agora sussurrava sobre sua queda. Dona Lúcia, com o coração apertado, sabia que Fernando precisava de ajuda. Ele estava afundando em depressão, recusando-se a comer ou falar. Foi então que ela tomou uma decisão. Contratou uma cuidadora. Seu nome era Paula, uma mulher de 34 anos, com um passado misterioso e um sorriso que parecia carregar o peso de 1000 histórias não contadas.
Quando Paula entrou na vida de Fernando, ele a recebeu com indiferença. "Não preciso de caridade", murmurou olhando pela janela. Mas Paula não era do tipo que desistia fácil. Com paciência e uma determinação silenciosa, ela começou a reorganizar não apenas a casa, mas também o coração despedaçado daquele homem. O que ninguém sabia, nem mesmo Dona Lúcia, era que Paula escondia um segredo. Algo em seu passado a conectava a Fernando de uma forma que ninguém poderia imaginar. E esse segredo, quando revelado, mudaria tudo. A vida no pequeno apartamento na periferia de São Paulo era um contraste gritante com a opulência que Fernando Albuquerque conheceu outrora. O cheiro de mofo nas paredes, o barulho incessante dos vizinhos e a luz fraca de uma lâmpada fluorescente tornavam cada dia uma batalha. Mas para Fernando, o verdadeiro peso estava em sua alma. Ele passava horas olhando para o teto, preso não apenas à cadeira de rodas, mas a uma raiva que queimava como brasa. Raiva de Mariana, que o abandonou. Raiva do destino, que lhe tirou tudo. E, acima de tudo, raiva de si mesmo por não conseguir ser o homem que já foi. Paula chegou como uma brisa inesperada naquele ambiente pesado, com seus cabelos castanhos presos num coque bagunçado e um avental azul desbotado. Ela trouxe uma energia que parecia desafiar a melancolia do lugar. Dona Lúcia a apresentou com entusiasmo. "Essa é a Paula, Fernando. Ela vai te ajudar com tudo o que precisar." Fernando, porém, apenas resmungou, sem desviar o olhar da janela. "Não preciso de ninguém", disse, com a voz rouca de quem não falava há dias. Mas Paula não era de se intimidar. No primeiro dia, ela começou reorganizando o apartamento. Enquanto arrumava as poucas coisas que restaram da antiga vida de Fernando, encontrou uma foto antiga. Ele, Mariana e Clara, sorrindo, em um iate. Paula hesitou, segurando a moldura. "Essa é sua filha, né?" "Ela é linda", disse com um tom suave. Fernando virou a cabeça bruscamente. "Guarda isso, não quero lembrar", retrucou, o rosto vermelho de raiva. Paula, sem se abalar, apenas assentiu e colocou a foto numa gaveta, mas não antes de notar a dor nos olhos dele. Os dias seguintes foram uma dança de emoções. Fernando testava os limites de Paula com sua teimosia. Certa manhã, enquanto ela tentava ajudá-lo a se levantar da cama, ele gritou: "Eu não sou uma criança, me deixa em paz." Paula, com calma, respondeu: "Tudo bem, Fernando, mas se você cair, eu não vou conseguir te levantar sozinha, e aí vamos virar piada no prédio." Ele a encarou, surpreso com o tom leve, e, contra sua vontade, deixou escapar um meio sorriso. Foi o primeiro em meses. Momentos assim começaram a surgir, pequenos lampejos de leveza. Um dia, Paula trouxe um rádio velho que encontrou no mercado de pulgas. "Aqui não tem Spotify, então vamos de AM mesmo", brincou, sintonizando uma estação que tocava músicas dos anos 80. Quando Garota de Ipanema começou a soar, Paula fingiu dançar com uma vassoura, fazendo Clara, que estava desenhando no canto da sala, cair na gargalhada. Fernando tentou manter a cara fechada, mas acabou rindo quando Paula tropeçou na vassoura e quase caiu. "Você é um perigo, mulher", disse ele balançando a cabeça. Pela primeira vez, o apartamento parecia vivo. A convivência com Paula também trouxe momentos de ternura. Certa noite, após Clara adormecer, Paula ajudava Fernando com seus exercícios de fisioterapia. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som da chuva lá fora. "Por que você faz isso?", perguntou Fernando de repente. "Cuidar de gente, como eu, não deve ser fácil." Paula parou pensativa e respondeu: "Porque eu sei como é sentir que o mundo te virou as costas. Alguém me ajudou uma vez. Agora é a minha vez." Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Fernando. Pela primeira vez, ele a viu não como uma cuidadora, mas como uma mulher com suas próprias cicatrizes. O romance entre eles começou a florescer em gestos sutis.
Uma tarde, enquanto Paula cortava legumes para o jantar, Fernando, que tentava se distrair com um livro, notou como a luz do fim do dia iluminava o rosto dela. "Você já pensou em ser chefe?" perguntou, tentando soar casual. Paula riu, surpresa. "Eu só sei fazer o básico. Por quê? Tá gostando da minha sopa?" Fernando sorriu tímido. "Tô gostando de te ver fazer a sopa." O olhar que trocaram, naquele momento, carregava uma eletricidade que nenhum dos dois quis nomear, mas nem tudo eram risos e olhares. A realidade batia à porta com frequência. Certa vez, Fernando recebeu uma ligação de um antigo sócio que, com um tom debochado, perguntou: "Como tá a vida de rei sem coroa, Albuquerque?" A humilhação reacendeu a raiva de Fernando. Ele jogou o celular contra a parede, gritando: "Eu não sou isso, eu não sou esse inútil." Paula, que estava na cozinha, correu até ele. Sem dizer nada, ela segurou suas mãos trêmulas até que ele se acalmasse. "Você não é o que eles dizem, Fernando. Você é o pai da Clara. É o filho da Dona Lúcia. E é mais forte do que pensa", disse ela, com uma convicção que o fez chorar pela primeira vez desde o acidente. Enquanto esses laços se formavam, algo no passado de Paula permanecia envolto em sombras. Às vezes, quando achava que ninguém estava olhando, ela pegava um colar simples que carregava no bolso e o encarava com olhos marejados. O que Fernando não sabia era que aquele colar guardava a chave de um segredo que os unia de uma forma que ele jamais poderia prever. O tempo, no pequeno apartamento na periferia de São Paulo, parecia fluir diferente com Paula por perto. O que antes era um espaço de desolação, agora pulsava com vida, mesmo nas pequenas coisas. O aroma de café fresco pela manhã, as risadas de Clara ecoando pela sala e até os resmungos de Fernando que, aos poucos, começavam a soar mais como provocações do que lamentos. Paula não era apenas uma cuidadora, ela era a faísca que reacendia a esperança onde só havia cinzas. Fernando, aos 38 anos, ainda carregava o peso da traição de Mariana e da perda de sua fortuna, mas algo novo crescia dentro dele: a vontade de lutar. Paula, com sua paciência incansável, tornou-se sua maior incentivadora. Ela pesquisava exercícios de fisioterapia online, ajustava a rotina dele com disciplina e, acima de tudo, acreditava nele quando ele próprio duvidava. "Você não vai ficar nessa cadeira para sempre, Fernando", dizia ela, com um brilho nos olhos. "Mas você tem que querer mais do que eu." Os momentos de emoção eram frequentes. Uma tarde, durante uma sessão de fisioterapia, Fernando conseguiu, pela primeira vez, mover levemente o dedão do pé direito. Foi um movimento quase imperceptível, mas para ele foi como escalar uma montanha. Seus olhos se encheram de lágrimas e ele agarrou a mão de Paula, incapaz de falar. "Eu vi, Fernando, eu vi", exclamou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Clara, que brincava no canto, correu para o pai e o abraçou. "Papai, você vai correr comigo de novo?", perguntou com a inocência que só uma criança tem. Fernando, com a voz embargada, respondeu: "Vou tentar, meu amor, vou tentar." Mas a jornada não era só de vitórias. A raiva ainda o consumia em alguns momentos. Certa manhã, ao tentar se levantar da cadeira para alcançar um copo d'água, Fernando perdeu o equilíbrio e caiu. O som do corpo contra o chão assustou Paula, que correu da cozinha. "Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais!" gritou ele, socando o chão com frustração. Paula se ajoelhou ao lado dele, ignorando a bagunça. "Você tá bravo porque você tá vivo, Fernando, e isso é bom. Agora me deixa te ajudar a levantar." A calma dela o desarmou, e embora relutante, ele aceitou a ajuda, sentindo um misto de vergonha e gratidão. Os momentos de alegria vinham em doses inesperadas. Numa noite, Paula decidiu fazer uma festa improvisada para comemorar o progresso de Fernando.
Com o orçamento apertado, ela preparou pipoca e suco de laranja e colocou Clara para decorar a sala com desenhos coloridos. Dona Lúcia, que raramente saía do quarto por causa da saúde frágil, se juntou à celebração, cantando músicas antigas com uma voz trêmula, mas cheia de emoção. Fernando, inicialmente resistente, acabou cedendo ao clima. Quando Paula o desafiou a dançar na cadeira de rodas, girando-o pela sala ao som de uma música sertaneja, ele riu tanto que quase caiu. "Você é louca, sabia?", disse ofegante, enquanto Clara batia palmas, encantada. O romance entre Fernando e Paula continuava a florescer, tímido, mas inegável. Durante uma noite tranquila, enquanto assistiam a um filme antigo na TV, Paula descansou a cabeça no ombro de Fernando sem perceber. Ele ficou paralisado, não por falta de movimento nas pernas, mas pelo calor que sentiu no peito. "Desculpa, começou ela levantando-se envergonhada. "Não precisa pedir desculpa", interrompeu ele com um sorriso suave. "Fica aí." Eles não falaram mais nada, mas o silêncio entre eles dizia tudo. Era como se naquele momento o mundo lá fora tivesse parado de existir. Enquanto Fernando recuperava a esperança, uma nova ideia começou a tomar forma. Antes do acidente, ele era conhecido por sua visão empreendedora. Inspirado por Paula, que sempre falava sobre a importância de segundas chances, ele começou a planejar um novo negócio. Uma plataforma online para conectar cuidadores profissionais a famílias necessitadas, algo que poderia ajudar pessoas como ele e Paula. Com a ajuda de um velho amigo que ainda acreditava nele, Fernando começou a trabalhar no projeto à noite, usando um laptop emprestado. Paula o apoiava, revisando planilhas e trazendo café para mantê-lo acordado. "Você está voltando, Fernando, está voltando com tudo", dizia ela, orgulhosa. Os meses passaram e os esforços de Fernando começaram a dar frutos. Ele não apenas sentia os primeiros sinais de movimento nas pernas, mas também via sua plataforma ganhar tração. Pequenos investidores apareceram e, com muito suor, ele começou a reconstruir sua fortuna. Um dia, durante uma consulta médica, o neurologista confirmou o que parecia impossível. Com dedicação contínua, Fernando poderia voltar a andar. "Você tem uma força de vontade fora do comum", disse o médico. Fernando olhou para Paula, que segurava a mão de Clara, e pensou: "Não é só minha força, é dela também." Mas mesmo com tantas vitórias, o passado de Paula continuava envolto em mistério. Certa noite, enquanto arrumava o quarto de Clara, Fernando encontrou o colar que Paula sempre carregava. Ele o segurou, curioso, e notou uma inscrição no pingente: "Para P com amor eterno." Quem era P? E por que Paula guardava aquele colar com tanto cuidado? Ele sentiu um aperto no peito, mas decidiu não perguntar. Ainda não. Algo lhe dizia que a resposta mudaria tudo. A vida no pequeno apartamento na periferia de São Paulo havia se transformado em um mosaico de esperança e desafios. Fernando Albuquerque, aos 38 anos, sentia o horizonte se abrir novamente. Com a ajuda incansável de Paula, ele não apenas dava passos, literais e figurativos, em direção à recuperação física, mas também reconstruía sua vida financeira com uma plataforma inovadora que conectava cuidadores a famílias. Cada conquista, por menor que fosse, era celebrada com entusiasmo, mas as cicatrizes do passado e os mistérios do presente continuavam a pairar como nuvens escuras. Os momentos de emoção eram o coração pulsante da rotina. Uma manhã, durante uma sessão de fisioterapia, Fernando conseguiu ficar de pé por alguns segundos, apoiado em barras paralelas que Paula havia improvisado com canos comprados no mercado. O esforço deixou seu rosto vermelho e suado, mas quando ele olhou para Paula e viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela, algo dentro dele se partiu e se reconstruiu ao mesmo tempo.
Você tá fazendo isso, Fernando. Tá acontecendo, exclamou ela com a voz tremendo. Clara, que assistia tudo com olhos arregalados, correu e abraçou as pernas do pai, mesmo que ele ainda precisasse das barras para se equilibrar. Papai, você tá alto de novo, disse a menina rindo. Fernando, com o coração apertado, segurou a mão de Paula e sussurrou: eu não teria chegado aqui sem você. O momento era tão puro que até Dona Lúcia, que observava da porta, enxugou uma lágrima em silêncio. Mas a raiva, como uma velha conhecida, ainda aparecia sem aviso. Certa tarde, Fernando recebeu um e-mail de um antigo rival de negócios, que com um tom sarcástico escreveu: ouvi dizer que você está tentando voltar ao Albuquerque. Boa sorte, mas o mercado não perdoa perdedores. A mensagem reacendeu a insegurança que ele tentava enterrar. Num acesso de fúria, Fernando jogou o laptop no sofá e gritou: eles acham que sou um fracasso. Sempre vão me ver como o cara quebrado. Na cadeira de rodas. Paula, que estava dobrando roupas na sala, parou e se aproximou. Deixa eles falarem, Fernando. Você está construindo algo maior do que qualquer um deles poderia sonhar. E sabe por quê? Porque você está fazendo isso com o coração. Ele a encarou, a respiração pesada, e aos poucos a raiva cedeu lugar a uma determinação renovada. Você sempre sabe o que dizer, né? Murmurou com um meio sorriso. Os momentos de alegria vinham em doses generosas, muitas vezes impulsionados pelo senso de humor de Paula. Numa noite, ela decidiu ensinar Fernando a cozinhar, algo que ele nunca havia feito em sua vida de milionário. Um homem que comandava hotéis precisa pelo menos saber fritar um ovo, brincou ela, entregando-lhe uma espátula. O resultado foi desastroso. Fernando quebrou 2 ovos, espalhou gema pela bancada e quase incendiou a frigideira. Clara, sentada na mesa, ria tanto que caiu da cadeira. E até Dona Lúcia, que raramente ria, gargalhou ao ver Fernando com o rosto sujo de farinha. Você é um perigo na cozinha, Albuquerque, disse Paula, limpando a bagunça enquanto tentava conter o riso. Fernando, fingindo indignação, jogou um pano de prato nela. Isso é guerra, Paula. A brincadeira terminou com os dois rindo como crianças, enquanto Clara desenhava a cena caótica num papel. O romance entre Fernando e Paula continuava a crescer, como uma planta que encontra luz mesmo em solo árido. Numa noite quente, enquanto Clara dormia e Dona Lúcia assistia à sua novela, Fernando e Paula se sentaram na varanda minúscula do apartamento com uma garrafa de suco de maracujá que Paula insistia em chamar de vinho dos pobres. Sob o céu estrelado, Fernando abriu o coração. Eu nunca agradeci direito, sabe, por tudo que você faz, por me fazer acreditar em mim de novo. Paula baixou o olhar, brincando com o copo. Você não me deve nada, Fernando. Eu gosto de estar aqui. Com você. Ele estendeu a mão hesitante e tocou a dela. O contato foi breve, mas suficiente para acelerar o coração dos dois. Então fica, disse ele com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Ela sorriu e naquele momento, sem precisar de palavras, eles sabiam que algo maior estava nascendo. Enquanto isso, o sucesso da plataforma de Fernando começava a ganhar forma. Pequenos investidores se transformaram em parceiros sérios e o negócio crescia exponencialmente. Ele já conseguia pagar as contas sem depender de Dona Lúcia e até comprou um novo par de muletas, um símbolo de sua independência crescente. Cada passo que dava, literal ou metafórico, era uma prova de que ele estava voltando a ser o homem que sempre quis ser. Mas agora, com uma humildade que a riqueza nunca lhe ensinara. Porém, o mistério em torno de Paula se intensificava. Certa manhã, enquanto Fernando organizava papéis para uma reunião virtual, ele encontrou uma carta amassada no fundo da bolsa de Paula que ela havia esquecido na sala. A carta, escrita à mão, começava com: Minha querida Paula, nunca me perdoei por aquele dia. A curiosidade queimava.
Mas Fernando resistiu à tentação de ler mais. Quem era o remetente? E por que Paula guardava algo tão pessoal com tanto cuidado? Ele decidiu devolver a carta sem mencionar nada, mas uma inquietação cresceu dentro dele. Havia algo no passado de Paula que ela não estava pronta para compartilhar. Algo que ele temia poderia mudar tudo entre eles. O pequeno apartamento, na periferia de São Paulo, havia se tornado um lar, não apenas um teto. Fernando Albuquerque, agora com 39 anos, sentia a vida pulsar novamente em suas veias. Com Paula ao seu lado, ele não só caminhava com muletas, mas também via sua plataforma de cuidadores crescer, atraindo atenção nacional. A pobreza que outrora o sufocava era agora uma memória que o fortalecia. Mas, mesmo com tantas vitórias, uma sombra persistia. O segredo de Paula, que pairava como uma pergunta sem resposta, e a possibilidade de que o passado pudesse abalar o futuro que eles começavam a construir. Os momentos de emoção eram profundos e frequentes. Numa manhã ensolarada, Fernando decidiu surpreender Clara, sua filha de 6 anos, com uma caminhada no parque próximo. Com muletas e Paula ao seu lado para apoiá-lo, ele deu passos trêmulos pelo gramado, enquanto Clara corria à frente, perseguindo borboletas. Quando Fernando conseguiu atravessar o parque inteiro sem parar, ele parou, ofegante, e olhou para Paula com lágrimas nos olhos. Eu nunca achei que faria isso de novo, disse, a voz embargada. Paula, com um sorriso radiante, segurou seu rosto com as mãos. Você é mais forte do que qualquer um que já conheci, Fernando. Clara, voltando com uma flor amassada nas mãos, gritou, essa é para vocês dois. O gesto simples da menina os fez rir e chorar ao mesmo tempo, selando um momento que nenhum deles esqueceria. A raiva, no entanto, ainda encontrava brechas para se manifestar. Certa noite, Fernando foi convidado para uma reunião com investidores em um hotel de luxo, o mesmo onde ele já foi dono. Ao entrar, agora com muletas e roupas simples, sentiu os olhares de desprezo de antigos conhecidos. Um deles, um ex-parceiro de negócios, fez um comentário sarcástico. Nossa, Albuquerque, você realmente caiu e se levantou, hein? Ou quase. A humilhação o fez cerrar os punhos. De volta ao apartamento, ele desabafou com Paula, jogando as muletas no chão. Eles me tratam como se eu fosse nada, como se eu nunca tivesse sido alguém. Paula com firmeza o encarou. Você é alguém, Fernando. Não porque você teve dinheiro, mas porque você não desistiu. Esses idiotas não sabem o que é lutar. As palavras dela, como sempre, acalmaram a tempestade dentro dele, e ele a puxou para um abraço, murmurando, como você faz isso? Como você sempre me puxa de volta? Os momentos de alegria eram como raios de sol em dias nublados. Numa tarde, Paula decidiu ensinar Clara e Fernando a jogar baralho, um passatempo de sua infância. O jogo rapidamente virou uma bagunça, com Clara inventando regras absurdas como quem rir perde uma carta. Fernando, tentando manter a seriedade, caiu na gargalhada quando Paula fez uma careta ao perder uma rodada. Você trapaceou, eu sei, acusou ele, apontando o dedo enquanto Clara rolava no chão de tanto rir. Até Dona Lúcia, que assistia da poltrona, entrou na brincadeira, contando histórias de quando jogava cartas com os irmãos na juventude. O apartamento, por algumas horas, foi puro caos feliz, um lembrete de que a riqueza verdadeira estava ali, nas risadas compartilhadas. O romance entre Fernando e Paula alcançava um novo patamar, com uma intimidade que misturava ternura e paixão. Numa noite, após colocarem Clara para dormir, eles se sentaram no sofá, compartilhando uma xícara de chá. A luz fraca do abajur criava uma atmosfera acolhedora. Fernando, num impulso, segurou a mão de Paula e disse: Eu não sei o que seria de mim sem você. Não é só por me ajudar a andar ou pelo negócio. É por me fazer querer ser melhor.
Por você. Paula, com os olhos brilhando, inclinou-se e o beijou pela primeira vez. Foi um beijo suave, mas cheio de promessas. Quando se afastaram, ela sussurrou: Você já era melhor, Fernando. Só precisava de alguém para te lembrar. Eles riram, nervosos, e passaram o resto da noite conversando como se o mundo pudesse esperar. Mas nem tudo era perfeito. O mistério sobre o passado de Paula ganhou contornos mais nítidos e preocupantes. Certo dia, enquanto Paula estava no mercado, Fernando encontrou o colar dela novamente, desta vez caído atrás do sofá. A inscrição, para P com amor eterno, parecia gritar por respostas. Ele também se lembrou da carta que viu semanas antes, com aquelas palavras enigmáticas sobre arrependimento. A curiosidade o consumia, mas o medo de perder Paula o impedia de perguntar. E se ela tivesse um amor do passado? E se houvesse algo que os separasse? Ele guardou o colar no lugar, mas a dúvida agora era uma pedra em seu peito. Enquanto isso, a plataforma de Fernando explodia em popularidade. Um grande investidor ofereceu uma parceria que poderia torná-lo milionário novamente. A notícia trouxe uma onda de euforia, mas também um novo desafio. Fernando precisava viajar para fechar o acordo, o que significava deixar Paula, Clara e Dona Lúcia por alguns dias. Antes de partir, ele olhou nos olhos de Paula e disse: Quando eu voltar, quero conversar sobre nós, sobre o futuro. Ela sorriu, mas havia uma tristeza em seu olhar que ele não conseguiu decifrar. Volta logo, tá? Respondeu ela com a voz suave. O que Fernando não sabia era que, enquanto ele se preparava para reconquistar o mundo, Paula recebia uma ligação que a fez tremer. Do outro lado da linha, uma voz do passado dizia: Paula, precisamos conversar. É sobre ele. Quem era essa pessoa? E como ela sabia de Fernando? O segredo que Paula guardava estava prestes a vir à tona, e as consequências poderiam mudar tudo. A brisa fresca de São Paulo soprava pela janela do apartamento, mas uma tensão silenciosa pairava no ar. Fernando Albuquerque, agora com 39 anos, estava a poucos passos de reconquistar sua fortuna e sua independência física. Com muletas, ele caminhava com mais confiança, e sua plataforma de cuidadores havia atraído um investidor poderoso, prometendo um futuro brilhante. Mas enquanto ele se preparava para uma viagem que selaria seu retorno triunfal, o segredo de Paula, a mulher que reacendeu sua esperança, começava a rachar as paredes do castelo de sonhos que eles construíam juntos. Os momentos de emoção eram intensos, como sempre. Antes de partir para a reunião com os investidores, Fernando organizou um jantar especial no apartamento. Com a ajuda de Paula, ele preparou um macarrão com molho caseiro, um feito para alguém que meses atrás mal conseguia segurar uma colher. Clara decorou a mesa com flores de papel, e Dona Lúcia, apesar da saúde frágil, insistiu em contar histórias de sua juventude. Quando todos se sentaram, Fernando ergueu um copo de suco e fez um brinde. A família que me segurou quando eu caí. E a você, Paula, que me ensinou a voar de novo. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento o mundo parou. Paula, com lágrimas contidas, apertou a mão de Clara e disse: Vocês são minha família agora. A emoção era tão palpável que até Clara, com sua inocência, percebeu e abraçou os dois, dizendo: Ninguém vai embora, né, papai? Fernando sorriu, mas a pergunta da filha ecoou em seu coração, alimentando a dúvida sobre o passado. De Paula, a raiva, porém, não dava trégua. Durante a viagem, Fernando enfrentou um revés inesperado. Um dos investidores, um homem arrogante que conhecia Fernando dos tempos de glória, tentou diminuir sua proposta, insinuando que ele não tinha mais o mesmo brilho. Sentado na sala de reuniões, com as muletas ao lado, Fernando sentiu a velha humilhação ressurgir. Você acha que eu sou menos por causa disso? Retrucou, apontando para as muletas com a voz tremendo de raiva.
Eu construí um império uma vez e vou construir outro com ou sem suas migalhas. Ele saiu da reunião sem assinar o contrato, mas com a determinação renovada. No hotel, ligou para Paula e desabafou. Eles ainda me veem como o cara quebrado, mas eu vou provar que estão errados. Paula, do outro lado da linha, respondeu com firmeza. Você já está provando, Fernando. Não é o dinheiro que te faz grande, é quem você é. As palavras dela o acalmaram, mas também o fizeram questionar. Quem era Paula, afinal? Os momentos de alegria vinham em doses espontâneas. De volta ao apartamento, Fernando decidiu surpreender Clara com um presente. Um quebra-cabeça de 500 peças, algo que ela adorava. Paula sugeriu que montassem juntos, mas o que começou como um plano tranquilo virou uma comédia. Clara insistia em colocar peças nos lugares errados. Fernando fingia estar muito sério enquanto escondia peças para zoar Paula. E Paula retaliava, roubando as muletas dele e ameaçando fugir com elas. Você não ousaria, Paula, gritou ele rindo enquanto tentava alcançá-la. Clara, no meio da bagunça, caiu na gargalhada e declarou: vocês são mais crianças do que eu. Até Dona Lúcia, que lia um livro no canto, riu alto dizendo: esse apartamento tá virando circo. A noite terminou com o quebra-cabeça pela metade, mas com o coração de todos transbordando. O romance entre Fernando e Paula continuava a florescer, com uma mistura de delicadeza e paixão. Numa noite, enquanto organizavam o escritório improvisado de Fernando, ele a puxou para dançar, ou pelo menos tentar, ao som de uma música suave que tocava no rádio. Com as muletas apoiadas na parede, ele segurou as mãos dela e se balançou lentamente, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eu não sou exatamente o Fred Astaire, brincou ele, com um sorriso tímido. Paula riu e encostou a testa na dele. Você é melhor, é o meu Fernando. O beijo que veio em seguida foi mais profundo, carregado de uma promessa silenciosa de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. Mas, mesmo naquele momento de intimidade, Fernando sentiu uma pontada de dúvida. O que ela escondia? Os momentos engraçados continuavam a aliviar a tensão. Certa manhã, Paula tentou ensinar Fernando a fazer tranças no cabelo de Clara, já que a menina insistia que o pai precisava aprender coisas de menina. O resultado foi um desastre hilário. Fernando enrolou o cabelo de Clara em nós, e Paula, tentando desfazer a bagunça, acabou com os dedos presos nas mechas. Você é um perigo, Albuquerque, exclamou ela, enquanto Clara ria tanto que derrubou o espelho. Fernando, fingindo indignação, disse: eu sou um gênio dos negócios, não dos penteados. A cena terminou com os três caindo na risada, e Paula prometendo nunca mais deixar Fernando perto de uma escova. Enquanto isso, o segredo de Paula se aproximava de um ponto de ruptura. Após a ligação misteriosa que recebeu antes da viagem de Fernando, ela começou a agir de forma mais reservada. Certa noite, enquanto Fernando dormia, Paula pegou o colar com a inscrição "Para P, com amor eterno", e o encarou por longos minutos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não sabia que Dona Lúcia, que havia se levantado para pegar água, a observava em silêncio. No dia seguinte, Dona Lúcia confrontou Paula com delicadeza. Minha filha, eu vejo o peso que você carrega. Quando você vai contar a verdade para o Fernando? Paula, assustada, tentou disfarçar. Não é nada, Dona Lúcia, só coisas do passado. Mas a idosa segurou sua mão e disse: o passado sempre volta, querida, e é melhor que venha de você. A plataforma de Fernando, enquanto isso, alcançava novos patamares. Ele fechou um contrato com uma grande empresa, garantindo o financiamento necessário para expandir o negócio. A possibilidade de se tornar milionário novamente estava ao alcance, mas Fernando sabia que o dinheiro não era mais o que definia sua felicidade. Ele queria construir um futuro com Paula e Clara, mas a incerteza sobre o que ela escondia o assombrava. Ao voltar da viagem, ele decidiu que era hora de conversar.
Paula, eu te amo, planejou dizer, mas preciso saber quem você é de verdade. O que ele não esperava era que, antes que pudesse falar, Paula receberia uma visita inesperada. Um homem com o rosto marcado pelo tempo e uma expressão de arrependimento bateu à porta do apartamento. Paula, eu não aguento mais carregar isso, disse ele. Fernando precisa saber a verdade sobre nós. Quem era esse homem? E que verdade poderia abalar o amor que Fernando e Paula estavam construindo? O ar no pequeno apartamento na periferia de São Paulo parecia carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Fernando Albuquerque, aos 39 anos, estava no auge de sua recuperação. Caminhava com muletas, sua plataforma de cuidadores explodia em sucesso, e ele sonhava com um futuro ao lado de Paula, a mulher que trouxe luz aos seus dias mais escuros. Mas a chegada de um estranho à porta, com palavras enigmáticas sobre uma verdade que envolvia Paula e Fernando, abalou as fundações do que ele acreditava ser sólido. O segredo que Paula guardava estava prestes a mudar tudo. Os momentos de emoção eram intensos e cortantes. Naquela noite, após o homem misterioso, que se apresentou como Marcos, entrar no apartamento, Paula ficou pálida, suas mãos tremendo, enquanto segurava o colar com a inscrição para P, com amor eterno. Fernando, confuso, exigiu respostas. Quem é ele, Paula? O que você está escondendo de mim? A voz dele era uma mistura de dor e medo. Paula, com lágrimas escorrendo, olhou para Marcos e depois para Fernando. Eu nunca quis te machucar, Fernando, mas você merece saber. Ela respirou fundo e revelou. Marcos era seu irmão mais velho, e anos atrás, quando Fernando ainda era um magnata intocável, ele demitiu Marcos de um de seus hotéis por um erro administrativo. A demissão destruiu a vida de Marcos, que caiu em depressão e perdeu a família. Paula, na época uma jovem estudante, jurou nunca perdoar o homem responsável pelo sofrimento do irmão, Fernando. O colar era um presente de Marcos, dado a ela como símbolo de sua união familiar. Fernando ficou em choque, sentindo o chão desabar. Você está aqui por vingança? Perguntou com a voz embargada. Paula negou, chorando. Não, Fernando. Eu vim por necessidade, mas fiquei por amor. Eu te amo. O peso da revelação os envolveu, e Clara, que ouviu tudo da porta, correu para abraçar Paula, gritando, não vai embora, tia Paula. O momento partiu o coração de todos. A raiva veio como uma onda. Fernando, sentindo-se traído, afastou-se de Paula, recusando-se a olhar nos olhos dela. Você sabia quem eu era desde o começo e não disse nada. Como eu posso confiar em você? Gritou ele, batendo as muletas no chão. Paula tentou se aproximar, mas ele a interrompeu. Eu abri meu coração para você, Paula, e você me deixou ser um idiota. Marcos, tentando apaziguar, admitiu sua culpa. Eu pedi para ela não contar, Fernando. Eu estava com raiva de você, mas ela mudou. Ela viu quem você é de verdade. Mas Fernando, cego pela mágoa, pediu que os dois saíssem. Paula, com o rosto molhado de lágrimas, deixou o apartamento, levando apenas o colar. Sozinho, Fernando desabou no sofá, dividido entre a dor da traição e o vazio que a ausência de Paula já causava. Os momentos de alegria, embora raros naquela semana, surgiam nos pequenos gestos de Clara. Tentando animar o pai, ela decidiu organizar um show de talentos no apartamento, com Dona Lúcia como jurada. Clara cantou uma música desafinada, imitou um galo e até tentou fazer malabarismo com laranjas, derrubando tudo. Fernando, apesar da tristeza, não resistiu e riu. Você é minha campeã, sabia? Disse, puxando-a para um abraço. A risada de Clara era um lembrete de que, mesmo no caos, havia algo pelo qual valia a pena lutar. Dona Lúcia, com sua sabedoria, sussurrou para Fernando. Você tá bravo, mas o amor não some assim. Pensa nisso, meu filho.
O romance entre Fernando e Paula, agora abalado, ainda pulsava em memórias. Enquanto organizava o escritório, Fernando encontrou um bilhete que Paula havia deixado semanas antes, escondido entre papéis. Você me faz acreditar em finais felizes. Obrigada por ser você. P. Ele segurou o bilhete por longos minutos, sentindo o coração apertar. Apesar da raiva, ele não conseguia apagar os momentos em que dançaram na varanda, riram na cozinha ou se perderam nos olhos um do outro. Como eu sigo sem você? Murmurou para si mesmo, sem saber que Paula, em outro canto da cidade, encarava o colar e fazia a mesma pergunta. Os momentos engraçados vinham como alívio inesperado. Certa manhã, enquanto Fernando tentava se adaptar a uma nova rotina sem Paula, ele decidiu fazer café para Clara e Dona Lúcia. Sem prática, acabou derramando pó de café por toda a bancada e queimando a mão com água quente. Clara, ao ver a cena, exclamou: "Papai, você precisa da tia Paula até para fazer café." Dona Lúcia, rindo, completou: "Ou isso, ou vamos viver de suco." Fernando, mesmo frustrado, caiu na gargalhada, percebendo como Paula havia se tornado essencial até nas coisas mais simples. Enquanto isso, o sucesso da plataforma de Fernando continuava a crescer. Ele assinou um contrato milionário, garantindo sua volta ao topo. Mas a vitória tinha um gosto amargo sem Paula para compartilhar. Marcos, movido pela culpa, procurou Fernando novamente. "Eu errei em julgar você, Fernando, e errei em deixar minha irmã carregar esse segredo. Ela te ama de verdade. Dá uma chance para ela." Fernando, ainda magoado, hesitava. Mas uma ligação inesperada mudou tudo. Paula havia sofrido um acidente leve e estava no hospital. Sem pensar duas vezes, Fernando pegou as muletas e correu. Ou melhor, caminhou o mais rápido que pôde para vê-la. No hospital, ele encontrou Paula com um braço imobilizado, mas sorrindo ao vê-lo. "Você veio", disse ela com a voz fraca. Fernando, com lágrimas nos olhos, segurou a mão dela. "Eu não sei se consigo te perdoar ainda, mas não consigo viver sem você." Era o começo de uma reconciliação, mas a verdade completa sobre o passado de Paula ainda guardava uma surpresa que ninguém poderia prever. O hospital cheirava a antisséptico, mas para Fernando Albuquerque, o único perfume que importava era o da esperança que voltava a florescer. Aos 39 anos, ele estava no auge de sua recuperação física e financeira, caminhando com muletas e liderando uma plataforma de cuidadores que o tornara milionário novamente. Mas nada disso parecia completo sem Paula, a mulher que o ajudara a se reerguer, mas que também carregava um segredo que abalou sua confiança. Agora, sentado ao lado dela no hospital, com seu braço imobilizado após um acidente leve, Fernando sentia o coração dividido entre o amor que ainda queimava e a dor da verdade que o separara. O que ele não sabia era que uma nova revelação estava prestes a transformar tudo. Os momentos de emoção eram avassaladores. Quando Fernando chegou ao quarto de Paula, vê-la tão frágil o fez esquecer a raiva. Ele segurou sua mão, os olhos marejados. "Eu achei que te perderia, Paula. Não só por isso, mas por tudo." Ela, com lágrimas escorrendo, apertou a mão dele. "Eu nunca quis te machucar, Fernando. Eu guardei a verdade porque tinha medo de te perder. Mas te amo mais do que qualquer coisa." A confissão, tão crua e sincera, desarmou Fernando. Ele se inclinou e encostou a testa na dela, sussurrando: "Vamos consertar isso juntos, tá?" Clara, que havia chegado com Dona Lúcia, correu para a cama e abraçou os dois, gritando: "A tia Paula fica com a gente para sempre, né?" A cena, cheia de amor e vulnerabilidade, fez até a enfermeira que entrava no quarto enxugar uma lágrima, disfarçadamente. A raiva, no entanto, ainda encontrava espaço. Após Paula receber alta, Fernando a levou de volta ao apartamento, mas a tensão voltou quando ele encontrou o colar dela sobre a mesa, com a inscrição "Para P",
com amor eterno. A visão reacendeu a insegurança. Você ainda carrega isso como se fosse uma âncora, Paula. Como eu posso acreditar que você está comigo de verdade? Perguntou ele com a voz carregada de frustração. Paula, ainda debilitada, tentou explicar. Não é o que você pensa, Fernando. Esse colar é do meu irmão, mas também é um lembrete do que eu não quero ser. Alguém que guarda rancor. A discussão esquentou, e Fernando, num impulso, jogou as muletas no chão. Eu tô tentando, Paula, mas você torna isso tão difícil. Dona Lúcia, ouvindo a briga, interveio com sabedoria. Vocês dois estão machucados, mas o amor não conserta nada se vocês não se abrirem. As palavras dela acalmaram os ânimos e Fernando, exausto, sentou-se ao lado de Paula, percebendo que a raiva só os afastaria mais. Os momentos de alegria eram como bálsamo para as feridas. Para celebrar a volta de Paula, Clara decidiu que o apartamento precisava de uma festa de boas-vindas. Com a ajuda de Dona Lúcia, ela pendurou balões tortos e escreveu um cartaz que dizia "Bem-vinda, tia Paula", com letras tortas e um coração mal desenhado. Fernando, tentando ajudar, acabou estourando um balão ao enchê-lo demais, o que fez Clara gritar: "Papai, você é péssimo em festas." Paula, rindo, completou: "Ele é péssimo em balões, mas é ótimo em me fazer sorrir." A noite terminou com todos comendo bolo caseiro e cantando parabéns, como se fosse aniversário de alguém, numa bagunça alegre que trouxe leveza ao coração de todos. O romance entre Fernando e Paula renascia com uma intensidade nova. Numa noite tranquila, enquanto Clara dormia e Dona Lúcia assistia à sua novela, eles se sentaram na varanda sob um céu estrelado. Fernando, com uma coragem que não sabia que tinha, abriu o coração. "Eu quero você na minha vida, Paula. Não como cuidadora, não como amiga, mas como minha companheira. Mas preciso que você seja honesta comigo, sempre." Paula, com os olhos brilhando, segurou o rosto dele. "Eu prometo, Fernando. Nada, mais de segredos." Eles se beijaram, um beijo longo e cheio de promessas, selando um novo começo. Pela primeira vez, Fernando sentiu que o futuro era deles, sem sombras. Os momentos engraçados continuavam a surgir, aliviando a tensão. Certa manhã, Fernando decidiu surpreender Paula com um café da manhã na cama, mas sua inexperiência na cozinha virou comédia. Ele derramou suco na bandeja, queimou a torrada e acabou com farinha no cabelo ao tentar fazer panquecas. Quando levou a bandeja desastrosa para Paula, ela caiu na gargalhada. "Você está tentando me conquistar ou me envenenar?" brincou. Enquanto Clara, que espiava da porta, gritou: "Papai, deixa a tia Paula cozinhar." Fernando, fingindo indignação, jogou uma almofada nela e a cena terminou com os três rindo até perder o fôlego. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Enquanto Paula e Fernando trabalhavam juntos na expansão da plataforma, ela decidiu contar toda a verdade. Sentada com ele no escritório improvisado, ela respirou fundo e revelou: "Quando eu vim trabalhar para você, eu sabia quem você era por causa do Marcos, mas também por outra coisa. Eu te conheci antes, Fernando, há muitos anos, numa feira de caridade. Você doou dinheiro para uma instituição onde eu trabalhava como voluntária. Você nem me notou, mas aquele dia mudou minha vida. Me fez acreditar que pessoas poderosas podiam ter coração." Fernando ficou atônito, tentando lembrar. "Por isso eu fiquei, Fernando. Não por vingança, mas porque vi o homem que você realmente é." A revelação, ao invés de afastá-los, os uniu ainda mais. Fernando, com um sorriso, disse: "Você me salvou 2 vezes, então." A plataforma de Fernando agora era um sucesso nacional e ele planejava abrir uma fundação para ajudar pessoas com deficiência, inspirado por sua própria jornada. Mas justo quando tudo parecia perfeito, uma notícia inesperada chegou. Mariana, a ex-esposa que o abandonou, queria voltar, alegando que sentia falta da família.
O que ela faria ao descobrir que Fernando não era mais o homem quebrado que ela deixou para trás? E como Paula reagiria a essa ameaça ao seu amor? O pequeno apartamento na periferia de São Paulo, outrora um símbolo de perda, tornou-se um santuário de amor e resiliência. Fernando Albuquerque, agora com 39 anos, estava mais forte do que nunca. Não apenas porque caminhava com suporte mínimo, mas porque seu coração encontrou um lar em Paula, a mulher que transformou seus dias mais sombrios em uma história de esperança. Sua plataforma de cuidadores era um triunfo nacional. E ele era milionário novamente, mas desta vez com um propósito enraizado na compaixão. No entanto, o reaparecimento repentino de Mariana, sua ex-esposa que o abandonou no pior momento, ameaçava desfazer tudo. Enquanto Fernando e Paula enfrentavam esse desafio final, uma reviravolta chocante redefiniria seu futuro e deixaria todos maravilhados. O dia em que Mariana apareceu no apartamento foi como uma tempestade quebrando sobre um mar calmo. Ela ficou na porta, impecavelmente vestida, seus olhos examinando o espaço modesto com um desprezo mal disfarçado. "Fernando, precisamos conversar", disse ela, ignorando a presença de Paula. "Clara precisa da mãe, e eu cometi um erro." Ao partir, Fernando, segurando a mão de Clara, sentiu uma onda de emoções. Dor, traição, mas também clareza. Ele olhou para Paula, cujos olhos estavam cheios de força silenciosa, e depois para sua filha, que se agarrava a ele. "Mariana, você nos deixou quando mais precisávamos de você", disse ele, com a voz firme, mas pesada de emoção. "Paula foi quem ficou, quem nos amou em tudo." Clara, sentindo a tensão, correu para Paula e a abraçou forte, sussurrando: "Você é minha mãe agora." As palavras quebraram Paula, que se ajoelhou para abraçar Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Fernando se juntou a elas, envolvendo ambas com os braços, e naquele momento eles eram uma família inquebrável. Mariana, vendo o vínculo, que nunca poderia recuperar, saiu sem dizer mais nada, mas o peso emocional permaneceu, consolidando o amor de Fernando e Paula. A volta de Mariana não foi silenciosa. Antes de partir, ela a atacou com a voz cheia de veneno. "Você acha que é um herói agora, Fernando? Você ainda é o mesmo homem quebrado que eu deixei, brincando de casinha com uma ninguém." As palavras doeram, reacendendo as velhas inseguranças de Fernando. Ele bateu a porta depois que ela saiu, com as mãos tremendo de raiva. "Ela não tem direito de vir aqui e nos destruir", gritou, andando de um lado para o outro com sua bengala. Paula, calma, mas firme, ficou na frente dele. "Ela se foi, Fernando. Ela não pode tocar o que construímos. Deixa viver com o vazio. Ela escolheu isso." Suas palavras atravessaram a raiva dele. Mas mais tarde, sozinho, Fernando socou um travesseiro de frustração, odiando que as palavras de Mariana ainda tivessem poder. Paula o encontrou, sentou-se ao lado dele e apenas segurou sua mão até a tempestade passar, lembrando-o de que seu valor estava no amor que ele dava, não no ódio que recebia. Para afastar a sombra da visita de Mariana, Paula planejou uma surpresa, um piquenique no parque para celebrar os primeiros passos de Fernando sem nenhum apoio. Com a ajuda de Clara, ela preparou uma cesta com sanduíches, suco e os biscoitos, favoritos de Clara. No parque, Fernando respirou fundo e deu alguns passos trêmulos na grama, seu rosto iluminado de orgulho, enquanto Clara gritava: "Papai, você é o melhor!" Paula aplaudiu, com os olhos brilhando, e até Dona Lúcia, que se juntou a eles numa rara saída, ergueu seu copo de suco em um brinde. A alegria atingiu o auge quando Clara desafiou todos para uma corrida. Ela correu, Fernando trotou, alguns passos antes de desabar na risada, e Paula fingiu tropeçar dramaticamente para deixar Clara vencer. A tarde foi cheia de risos e luz do sol, um lembrete perfeito de que a felicidade deles era construída em momentos como esses, não em traições passadas. Naquela noite,
após o piquenique, Fernando e Paula roubaram um momento tranquilo na minúscula varanda do apartamento. As luzes da cidade brilhavam abaixo e uma brisa suave trazia o perfume de jasmim. Fernando pegou a mão de Paula, sua voz baixa e sincera. Eu tive medo de te perder quando Mariana apareceu. Mas você é minha casa, Paula, minha vida. Ela sorriu com os olhos brilhando. E você é a minha, Fernando, sempre será. Ele a puxou para perto e eles se beijaram sob as estrelas, um beijo que parecia um voto. Mais tarde, enquanto estavam embrulhados em um cobertor, Fernando traçou a cicatriz na mão dela do acidente, sussurrando: quero construir tudo com você, uma família, um futuro. Paula assentiu, descansando a cabeça no peito dele, e pela primeira vez, eles sonharam abertamente com uma vida juntos, sem o peso de segredos. Na manhã seguinte, Fernando decidiu provar que era indispensável ao consertar uma torneira, que vazava na cozinha. Uma tarefa que rapidamente virou comédia. Armado com uma chave de fenda e zero experiência, ele acabou se ensopando e alagando o chão. Paula entrou, viu a bagunça e caiu na gargalhada. Você está consertando a torneira ou criando uma piscina? Provocou, pegando um pano para ajudar. Clara, nunca perdendo a chance, jogou uma esponja em Fernando, gritando: é guerra de água! A cozinha virou um campo de batalha de risadas, com Fernando se vingando, jogando água em Paula, que retaliou correndo atrás dele com um copo. Dona Lúcia, observando da sala, balançou a cabeça e murmurou: esses dois são pior que... e crianças. Mas seu sorriso traía sua diversão. Enquanto a plataforma de Fernando crescia, ele lançou sua fundação para apoiar pessoas com deficiência, batizando-a de Segundas Chances em homenagem à sua jornada. No evento inaugural, transmitido ao vivo por todo o Brasil, Fernando subiu ao palco, sem bengala ou muletas, compartilhando sua história de perda, amor e redenção. Paula estava ao seu lado, radiante de orgulho. Mas o verdadeiro choque veio quando ele chamou alguém inesperado ao palco: Marcos, o irmão de Paula. Fernando revelou que contratara Marcos para liderar o programa de alcance da fundação, dando a ele uma segunda chance, assim como Paula havia dado a Fernando. O público ficou atônito, depois explodiu em aplausos. Marcos, com lágrimas nos olhos, abraçou Fernando e sussurrou: obrigado por me perdoar. Paula, emocionada, juntou-se a eles e os três se abraçaram enquanto o público se levantava, comovido pelo poder do perdão. O momento viralizou, com pessoas em todo o país chamando-o de testemunho da capacidade do amor de curar até as feridas mais profundas. O amor de Fernando e Paula, testado por segredos e traições, emergiu mais forte. Eles se mudaram para uma nova casa, modesta mas cheia de calor, onde Clara prosperava e Dona Lúcia desfrutava de seus últimos anos em paz. A riqueza de Fernando voltou, mas sua verdadeira fortuna era a família que construiu com Paula, que se tornou sua esposa em uma cerimônia simples, cercada por aqueles que importavam. Sua história, outrora marcada por humilhação e abandono, terminou como um farol de esperança, provando que o amor, quando enraizado na confiança e resiliência, pode conquistar qualquer coisa,